Nosso entrevistado já está aqui, o Frederico Assis, ele é o enviado especial da presidência para a COP30, está discutindo um tema super relevante. Obrigada pela entrevista. A gente abriu bastidores falando sobre isso e o presidente Lula trouxe em seus discursos uma preocupação do Brasil com desinformação. Não só a forma como as informações relacionadas ao meio ambiente são deturpadas, mas a forma como chega, como traduzir essas informações, o que às vezes são assuntos muito técnicos para a população se engajar mais. Qual foi o pedido do presidente Lula? Qual é o recado que o Brasil quer passar em relação a essa ofensiva sobre fake news e meio ambiente? Primeiro, boa tarde a todos. Tainá, Tel, prazer estar com vocês e poder falar sobre esse tema tão importante para os assinantes da CNN. Eu acho que há um reconhecimento geral a respeito da importância desse tema para a agenda climática. Acho que tem uma percepção compartilhada de que todos os esforços empreendidos aqui em Belém podem ser comprometidos se a gente não trabalhar corretamente o tema da integridade da informação, que, entre outras coisas, significa o combate à desinformação e ao negacionismo. Agora, esse tema foi para o centro do debate devido à liderança do presidente Lula. Todo mundo viu a fala contundente que ele fez na abertura aqui da conferência, né, dizendo que essa vai ser a COP da verdade. Ele tem dito isso muito enfaticamente, que a gente vive numa era de desinformação, que a gente tem que impor uma nova derrota aos negacionistas. Então, eu acho que é isso. O tema está no centro da discussão. Acho que é um dos fatos políticos da conferência, né, isso eu acho que é fundamental. Enfim, assinamos anteontem, né, aqui na COP, 12 países assinaram uma carta relacionada à integridade da informação, ao combate da desinformação, como você apresentou agora há pouco, falando sobre a importância de trabalhar esse tema, chamando o setor privado para colaborar, chamando os outros governos para colaborar, a sociedade civil, especialistas, assim por diante. Então, acho que é um reconhecimento de que isso é fundamental. Frederico, bem-vindo, obrigado pela participação. Queria entender, o presidente Lula bate muito na tecla não só do combate à desinformação, mas também de chamar a atenção para o negacionismo climático. Estava presente no discurso dele, está presente nesses discursos da área ambiental que ele vem fazendo ao longo dos últimos tempos e também é uma das missões que estão na sua alçada nessas discussões todas aqui na COP30. Mas os Estados Unidos não estão aqui e são hoje uma figura que personaliza o negacionismo climático. E aí eu queria entender de qual que é o impacto do trabalho de vocês nesse contexto, sem a presença dos Estados Unidos, sem a presença do alto nível dos Estados Unidos aqui, a presença de Donald Trump. Antes de qualquer coisa, justamente o presidente Lula é muito cioso em relação a esse assunto, porque sabe dos riscos reais que a desinformação gera para a democracia, para a saúde pública, a gente viu isso na pandemia, e também para o clima. É evidente que o fato dos Estados Unidos, na nova gestão, terem saído do Acordo de Paris, não estarem aqui nas mesas de discussão, é um fator importante. Estamos falando de um país que é uma das superpotências globais e que também é um dos grandes emissores. Então, a presença deles, a ausência deles é significativa e lamentamos, né? Enfim, então é um desafio adicional, né? É mais fácil somar esforços com parceiros. Os Estados Unidos tradicionalmente são parceiros do Brasil na construção da agenda climática, inclusive, então acho que é um fato a se lamentar. Mas existe uma corrente de outros países que defendem a mesma coisa que o Brasil, que a presidência brasileira, são duas coisas diferentes, né? A participação do Brasil na COP30 e a presidência da COP30 ser brasileira, né? São pontos diferentes, mas há uma adesão desses países, né, em bater contra os negacionistas do clima, porque para entender de fato qual que é o impacto, a ausência dos Estados Unidos aqui, a mensagem vai chegar de fato, vai ter uma solução ou algo concreto essa mensagem? E as Big Techs também, como é que elas entram nesse debate, que geralmente são muito refratárias a discutir fake news ou qualquer tipo de gerenciamento dentro das plataformas? De fato, acho que as perspectivas negacionistas de hoje, tem inúmeras perspectivas negacionistas, não há só uma contestação às evidências científicas em relação às mudanças climáticas, isso ainda existe,
mas hoje existe um discurso que é um pouco mais sofisticado, que minimiza os efeitos, que questiona soluções, que transfere a responsabilidade para outros. Então, é importante a gente estar atento a isso, inclusive, porque acho que o propósito desse discurso negacionista é justamente atrasar as medidas. Então, assim, acho que é um fato que a gente tem que lidar, mas né, o fato dos Estados Unidos não estarem aqui, mas de todas as maneiras, tem governadores que passaram por aqui, a sociedade civil norte-americana está aqui, tem especialistas, cientistas, tem setor privado, então acho que dá para fazer do limão uma limonada. E com relação às Big Techs? Em relação às Big Techs também queremos ouvi-lo. E o Theo falou dos países que abarcaram a assinatura desse acordo, são majoritariamente países da Europa, né? O Brasil buscou esse equilíbrio, já que não tem Estados Unidos, como foi? Eu acho que tem países da Europa, tem alguns países aqui da América do Sul, tem um país africano, mas isso acho que se deve ao fato que o Brasil, mais uma vez também, devido à liderança do presidente Lula, falar com todo mundo, a gente fala com o Ocidente, a gente fala com o Sul Global, a gente não tem problema em dialogar com ninguém. Então, fizemos o governo, melhor dizendo, porque na verdade essa iniciativa foi liderada pela SECOM, né, pelo secretário nacional de políticas digitais, João Brant, e obviamente esse esforço foi feito visando o apoio dos países que são tradicionalmente parceiros nessa agenda. Sobre as Big Techs, elas estão no centro da discussão, não dá para a gente abstrair que elas são um ator central, né, nessa discussão. E o meu papel aqui como enviado, que é basicamente de engajar e mobilizar os mais diversos atores para essa agenda, né, que inclui lideranças políticas, lideranças religiosas, ativistas, e para criar um canal justamente com a presidência da COP, o meu papel eu não poderia deixar de buscar um diálogo com as Big Techs, e eu tenho feito isso. Eu acho, particularmente, que nenhum avanço estrutural, nenhum avanço significativo vai acontecer se a gente não empreender mudanças estruturais nessa área. Eu não acho que nada mais significativo vai acontecer. Mas eu estou absolutamente à disposição, na medida do que tiver ao meu alcance, evidentemente, para construir uma relação que seja produtiva, que seja colaborativa, e temos feito isso, temos trabalho. O governo tem ido atrás das Big Techs para conversar sobre esse assunto negacionismo climático. Só lembrando que no meu papel aqui eu não respondo pelo governo, né? É uma função específica aqui da presidência da COP, então tenho buscado esse diálogo para ver que medida que pode se colaborar aqui no processo da COP, que se iniciou agora em Belém, na verdade, né? Vai até a COP 31. Na prática, Frederico, para que as informações cheguem da forma correta e informações erradas também sejam corrigidas. Exatamente, tanto promover, isso pensando nas Big Techs exclusivamente, né? Promover informações confiáveis, eles têm influenciadores que podem fazer isso nas suas respectivas plataformas, mas também alertar para os riscos da desinformação. Eu acho que isso tudo é uma perspectiva de redução de danos, mas é positivo que a gente faça, né? Acho que a gente tem que ser pragmático nesse sentido. Claro, até porque pode ser depois usado de maneira mais ampla. Obrigada, Frederico, pela entrevista. Desculpa, eu espirrei aqui no meio da entrevista, gente, mas aqui agora é o momento em que começa a esfriar, porque a gente começa a sentir o vento do ar-condicionado aqui atrás, né, Theo? Exato, e eu já fazer só uma menção que a gente está falando de Brasil e de COP, e o Frederico era assessor na assessoria especial da Presidência da República, por isso a gente faz essas perguntas com o governo, mas na verdade está aqui representando a presidência da COP 30. É um cacuete que às vezes eu também reproduzo. Mas agradeço mais uma vez pela oportunidade e fico à disposição. Maravilha, muito obrigado.